Olá, meu nome é Said, eu sou responsável pela Cápsula Informática e Acervo. Nossos produtos e serviços incluem open source e software livre, de acordo com o gosto do cliente. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a linguagem Basic de programação. Ela foi criada no fim dos anos 70, início dos anos 80, pela Microsoft e a gente sabe que no padrão MSX se juntou com a ASCII japonesa, que era a representante da Microsoft no Japão, e criaram um sistema de hardware aberto, em que qualquer empresa poderia replicar aquela máquina de hardware aberto, né? E isso deu origem a vários computadores que de outra forma não poderiam ter sido criados, como por exemplo na União Soviética, nos países no Kuwait, né, que a minha mandava para os países árabes, e aqui no Brasil a Sharp e a Gradiente. Por que, que o Basic ele tem esse papel tão grande, né? Porque ele é relativamente fácil de aprender a programar e é de alto nível, né? A linguagem chegando perto de uma espécie de linguagem documentária, linguagem natural, até parecida. E, e também deve ter sido a primeira linguagem de muita gente, né? Que começou há 40 anos a mexer com um microcomputador. Porque os computadores de 16 bits chegaram aqui no Brasil um pouco depois. E, e até então era só computadores de 8 bits que funcionavam com BASIC. Não necessariamente 8 bits e BASIC, né? 8 bits e BASIC, porque a Microsoft já teve o Kick Basic, que era para o sistema de 32 bits. E, e, e até hoje, se você se perguntar se vale a pena aprender Basic, a resposta é depende. O que você quer fazer com essa linguagem de programação? Se você gosta de retrocomputação, é uma ótima linguagem, é uma linguagem que é muito bem documentada, praticamente todas as versões são bem documentadas. Tem sites na internet especializados em escanear livros, manuais, revistas e também ter acesso a programas que vêm listados nesses materiais, nesses suportes de papel. Eu costumo pensar, né, comigo mesmo, que o software livre surgiu antes do próprio software livre, né? Porque quando o Richard Stallman criou o projeto GNU em 85, né, quando ele já estava mais firme, né? Não são ferramentas GNU, GNU é um sistema operacional, só para deixar bem claro, porque tem muita gente que, as ferramentas GNU. Sim, GNU tem as ferramentas, mas GNU é um sistema operacional. E, levando em consideração isso, né, a troca de código-fonte, a gente podia gravar na fita cassete, emprestar para o vizinho copiar aquele aplicativo, aquele jogo, alguma uma aplicação mais profissional também. Mas esses tipos de aplicação mais profissionais vieram só com o advento do disco flexível, porque naquela época não existia disco rígido nem SSD como a gente conhece hoje, era só disquete. E, e isso era naquela época, né? Hoje em dia o disquete foi embora e apareceu cartões de memória, né? No lugar, cartão CF na IDE, a interface IDE, né? Que era utilizado nos computadores há já bastante tempo. E, e assim, hoje em dia o que eu aconselho para quem quer começar com retrocomputação, né, pelo menos na retrocomputação no padrão MSX, seria de adquirir ou um Hotbit, ou um Expert, alguma das versões, e adquirir também uma SD Mapper. A SD Mapper ela é muito boa porque você consegue guardar arquivos de até não arquivos, mas nas partições, são 8 partições
que são lidas no MSX1. Dentro dessas 8 partições você pode ter até 4 GB em cada partição, que dá o total de 32 GB de dados que você pode armazenar no computador antigo, sendo que geralmente os aplicativos, programas e arquivos são bem enxutos, são pequenos. Você para encher tudo isso não vai conseguir. Mas tem a questão do slack space. O slack space em inglês é de espaço perdido, porque quanto maior a partição, maior o tamanho do menor cluster que ela armazena informação. E com 4 GB no FAT16, que é o padrão, cada cluster tem 64 kilobytes e só cabe um arquivo em cada cluster desse. O que pode, em arquivos de alguns bytes, pode perder alguns kilobytes. Mas o que a gente tem de tecnologia hoje em dia, de ponta, é essa. Existem cartuchos, né, com rede, né, rede que eu digo Ethernet ou Wi-Fi também existe, mas a questão é aquela velha história, né? O quanto que a gente tem disponível, né, para investir num hobby desse, né? É um hobby muito satisfatório, né? É uma gratificação muito grande quando a gente percebe que a gente pode utilizar um computador da maneira que a gente utilizaria em outras épocas. Bom, esse vídeo, o objetivo foi simplesmente mostrar um pouco assim do Basic, o que o Basic é, como o Basic se interage com o MSX, e estamos abertos a comentários. Deixe seus comentários aqui, deixe o joinha, inscreva-se no canal, ligue o sininho se você quiser receber mais notificações de filmes, vídeos como esse. E obrigado e até logo.